Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com nossa aula de língua portuguesa, onde estamos nos encantando com as quadrinhas e os poemas. Unidade 4, quem recita, seus males evita. Hoje nós vamos utilizar o livro do Sistema SESI de Língua Portuguesa. Pode pegar e abrir na página 73. Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Número 11. O trecho do poema a seguir foi escrito por uma dupla de crianças. Letrinha A. Leia e veja se consegue ajudá-las a melhorar a escrita. Vou ler, observem bem. A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Perceberam? Sim? Há algo de errado. O que será? Muito bem! As palavrinhas estão escritas todas juntas. O que teremos que fazer? Isso, teremos que separar. Eu posso escrever tudo junto? Não! Eu nem respirei para falar, vocês viram? Vamos lá, letrinha B. Discuta com um colega o que as crianças precisam corrigir no texto. Depois, escrevam nas linhas a seguir como ele deve ficar. Bom, vocês já descobriram que elas estão todas juntas. Muito bem. Como que eu começo? Vamos lá resolver o nosso desafio? Vamos lá! Vamos ver. A, espaço, casa. Tá certo? Sim, muito bem. E aqui? A casa é o título. Agora vamos começar. Era uma casa. Muito bem. Temos que dar o espaço. Como que eu começo? Era. Isso, era é a primeira palavra. Era. Muito bem, começa com a letrinha E e vai até o A. Vamos colocar uma barrinha? Muito bem. Era e agora? Uma. Isso, a próxima palavra é uma. Uma. Vai até qual letrinha? Até o A. Outra barrinha. Uma. E agora? Casa. Isso, começa com a letrinha C e vai até o A. Muito bem. Então, o primeiro versinho já resolvemos. E o segundo? Vamos ver? Muito engraçado. Nossa! Qual é a primeira palavra? Isso! Muito! E até onde vai muito? Até a letrinha O. Vamos ver? Muito! Até aqui. Vamos fazer a barrinha. Pronto? Vamos ler? Engraçada. Isso, começa com a letrinha E e vai até o A. Mais um versinho já corrigido. Vamos ver o terceiro. Não tinha teto. Nossa, que rápido. Tá errado também. Vamos lá. Qual é a primeira palavrinha? Ó, agora eu vou falar direitinho. Não tinha teto. Isso, a primeira é não. E até onde vai o não? Começa com a letrinha N e vai até o O. Muito bem. Não. Outra barrinha. Pronto? E agora? Tinha.
Começa com a letrinha T e vai até o tinha. Isso, até o A. Outra barrinha. Vamos ler? Tinha. E agora? Teto. Começa com a letrinha T. Muito bem. O T vai até o teto. Pronto. Agora o último versinho. Não tinha nada. E agora? Não. Muito bem. E até onde vai o não? Até o O. Muito bem. Começa com a letrinha N e vai até o O. Não. Pode fazer a barrinha. E agora? Como que eu falo? Tinha. Isso. Tinha é a outra palavrinha. Onde eu começo? Com o T e vai até o A. Tinha. Este Azinho aqui, ó. Primeiro. Tinha. Barrinha. E agora? Nada. Começa com a letrinha N. Olha lá. Depois do A nós fizemos a barrinha. Daí vem o N e vai até o A. Nada. Prontinho. Agora nós vamos escrever ele direitinho com os espaços, combinado? Vamos lá? Olha lá, eu já coloquei o título, A Casa. Pode copiar. Não esqueçam do espaço. A, espaço, casa. Prontinho? E agora, qual era o primeiro versinho? Era uma casa. Qual é a primeira palavrinha? Era. Vamos escrever? Era. E agora? Espaço, porque eu vou escrever outra palavra. Era. Pronto. Uma. Vamos lá? Uma. Pode escrever. E agora? Era uma casa. Espaço, casa. Pode escrever. Vamos continuar? Era uma casa muito engraçada. Muito é a primeira palavrinha. Vamos escrever. Muito. Espaço, que vamos escrever outra palavrinha. Engraçado. Pode copiar. Agora está faltando mais 2 versinhos, mas esses 2 versinhos vou deixar de tarefinha para vocês copiarem, escrevendo direitinho as palavras com os espaços, certo? E a nossa aula já chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e hoje é quarta-feira e tinha uma tarefa para ser corrigida hoje. Eu lembrei, vocês fizeram direitinho? Então, olha só, eu consegui que alguns alunos aí me mandassem algumas das pesquisas que ficou para a tarefa. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês e a gente até depois verificar junto com a que eu fiz. E assim vocês podem estar acrescentando algumas coisas do que vocês fizeram também, certo? Então, olha só, vamos lá para a correção dessa tarefa. Tem um aluninho aqui, ó, e ele colocou, vamos dizer aqui, ó, o que as borboletas comem? Elas se alimentam de líquidos através de uma tromba. Então, que na verdade é o néctar das flores. Isso quando as borboletas estão adultas. Aqui, ó, onde as borboletas dormem? As borboletas não dormem, elas apenas repousam, elas param, né,
para descansar e recompor as energias. Olha que belezinha, eles preencheram toda a pesquisa, né? Vamos lá, tem mais aqui, ó. Aqui, quanto tempo vivem? Dependendo da espécie, elas podem chegar a viver podem viver algumas semanas ou até um ano. Olha que legal! Olha, o outro amiguinho aqui escreveu: como nascem as borboletas? Elas nascem de um ovinho e depois viram uma lagarta. Vocês fizeram parecido assim? Legal, né? Teve aqueles que escreveram bastante, teve aqueles que escreveram menos, mas todos colocaram e responderam a pesquisa de alguma forma, né? Vamos ver a minha pesquisa? Olha só. O que as borboletas comem? Plantas e néctar das flores. Vocês lembram que enquanto ela é uma lagarta, ela se alimenta das plantas de onde ali ela nasceu, né? E quando elas se tornam adultas, elas saem voando e sugando o néctar das flores, com aquelas trombas, certo? Onde as borboletas dormem? Elas repousam em troncos de árvores e debaixo de galhos e folhas, mas elas não dormem, elas apenas repousam para descansar e repor as energias. Como nascem as borboletas? A gente teve até um videozinho aqui mostrando, né, toda a fase ali da borboleta. Olha só, elas nascem de ovos, depois se tornam lagartas, aí quando elas comem e crescem bastante, elas formam uma pupa e depois de algum tempo, quando já crescidas as asinhas, elas saem dessa pupa e se tornam uma borboleta linda que a gente tanto admira. E quanto tempo elas vivem? Em média de 2 a 4 semanas, dependendo da espécie. Tem algumas aí que chegam até a 1 ano, mas são muitas espécies de borboleta. Então vocês podiam pegar só de alguma delas para estar marcando aí. Fizeram belezinha? Tudo preenchido? Muito bem! Parabéns para vocês! Não esqueçam de tirar foto e mandar para a professora, hein? Olha só, vamos lá para a aula de hoje. Lá na página 93. Produção de texto, escrever para aprender. Hoje vamos escrever. Olha só. Número 11. Durante esta unidade, você leu muitas curiosidades sobre os bichos de jardim. Agora é hora de produzir um verbete de curiosidade do tipo você sabia que? Para colocar no mural da escola. A gente não está indo para a escola, mas a gente vai produzir esse verbete, vocês vão produzir e postar aí no grupo do WhatsApp aí da sua turma. E vai formar um mural aí no grupo com com muitos verbetes, muitas curiosidades. Vai ser bem legal, né? Então, olha só. Letra A. Escolha um dos animais estudados nesta unidade. Aqui, durante toda essa unidade, a gente viu vários animais nos verbetes de curiosidades, não foi? Começamos lá com a cigarra, que a gente descobriu que ela tinha o canto mais alto da natureza, não foi? Depois foi para o gafanhoto, que troca pele. Viemos para as formigas, não foi? Tinha o beija-flor, aprendemos sobre o sapo, sobre a abelha, sobre o tatuzinho e o caracol. Foram assim muitos animais e muitas curiosidades. Então vocês vão escolher um desses verbetes, um desses animais e montar o seu verbete de curiosidade. Lembrando certinho, você sabia que 3 pontinhos e daí escreve. Lembra que no início tinha que fazer uma pergunta assim que dá aquela vontade de a gente continuar lendo? Não se esqueçam disso. Dá a pontuação, a pergunta tem que ter o ponto de interrogação e depois alguma curiosidade também respondendo a pergunta que vocês colocaram. Então tem que ser um verbete bem legal, bem montado. Combinado? Aí, olha só. Retome os textos lidos, anotações feitas, consulte textos da revistinha e dos muitos textos e tantas palavras. Então, no nosso material mesmo, tem muitas curiosidades que dá para vocês buscarem aí e montar o seu verbete. Antes de começar,
Converse com seu colega para combinar o que escrever e como organizar o texto. Vocês não podem se esquecer de iniciar com uma pergunta que chame a atenção e desperte a curiosidade dos leitores. É o que eu acabei de dizer. Só que vocês vão fazer isso em casa. Então, peça ajuda aí para o irmão, para a mamãe, tá certo? E escolher uma informação curiosa sobre o animal, algo que seja bem interessante. Então, escolhe um dos nossos animaizinhos aí estudados e começa com uma pergunta bem interessante sobre ele. Responda a pergunta que foi colocada inicialmente, isso é o que eu coloquei. Se você começa com uma pergunta, depois você tem que responder essa pergunta no texto. Faça a primeira versão do texto, leia e releia para verificar se está de acordo com o combinado. Depois de escrever aí, nessas linhas aí embaixo no livro de vocês, leiam de novo. Sempre que a gente lê, a gente percebe algo para ser corrigido, tá? Aí depois que vocês fizerem aí tudo belezinha, vocês vão virar lá para a página 94. Mas ó, lembre-se de depois de vocês montarem, manda para a professora para ela corrigir se tá tudo certinho, tá? Se vocês montaram o verbete de curiosidade como ele deve ser, se responderam a pergunta, então a professora vai auxiliar vocês nesse texto, tá? Aí depois que a professora corrigir, belezinha, vocês vão na página 94 e lá, tá lá, para vocês escreverem novamente o texto já corrigido aí na página 94. E daí que tá tudo belezinha, conseguiram fazer direitinho, vocês vão destacar o encarte 5 lá do final do livro, que é esse daqui, ó, tá na lousa, tá aqui. Então vocês vão destacar e copiar o verbete aqui. Olha, já começa, você sabia que? E os 3 pontinhos da reticências. Tá? Então, esse daqui vocês não vão precisar escrever de novo, ele já está aqui. Aí vocês colocam a pergunta inicial, né? Que com o ponto de interrogação, não pode esquecer que alguma pergunta que chame a atenção do leitor. E depois vocês escrevem o texto aqui, tá? Então, vejam certinho, mandem para a professora e copiem certinho a correção que a professora fez, para deixar bem bonitinho. Aí vocês fotografam e colocam aí no grupo da classe de vocês, né? Vai formar um super mural aí online, aí na internet de vocês. Olha que legal, gente, né? Então, façam isso belezinha. A professora de vocês vai estar esperando essa tarefa, essa atividade, tá? E vamos ver se eu consigo ver algumas aí de vocês. Quem sabe chega até mim, não é verdade? Eu vou estar querendo ver e vou estar cobrando meus alunos também, que eu quero ver de todos eles, certo? E assim eu vou encerrando esta aula com um super beijo para vocês. Até a nossa próxima. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula? Eu sou a professora Adriana do 3º ano. Na nossa aula anterior, eu havia deixado para vocês uma tarefa, a letra D da nossa atividade, que encontra-se aí na página 90. Crianças, na nossa aula anterior eu comentei com vocês a importância de construirmos famílias de palavras. Lembram-se? E aí, vocês conseguiram realizar a tarefa? Vamos ver aqui junto comigo? Olha, no nosso exemplo aqui da atividade, nós temos a palavra habitar. E a partir da palavra habitar, quais foram os exemplos que nós temos aqui? A palavra habitante e a palavra habitação, certo? E aqui nós temos as outras palavras aí que a atividade nos trouxe. A próxima palavra era a palavra herói. E aí, a partir da palavra herói, que palavra vocês conseguiram aí construir ou escrever? Olha, eu trouxe a palavra heroína, certo? E também a palavra heróico. Então, a partir de herói, nós escrevemos heroína e a palavra heróico. E a próxima palavra? Higiene. E aí, a partir de higiene, né, o que nós podemos escrever? Vamos ver? Olha lá.
a palavra higiênico e higienização. Estão observando, crianças, que aqui nós temos uma primeira palavra e que as outras são da mesma família, certo? Muito bem, a próxima palavra é história. Agora, a partir de história, o que eu consigo escrever? Olha lá, eu coloquei historiador. Na próxima, histórico. E aí, como que está de vocês aí em casa? Estão conseguindo acompanhar? Conseguiram realizar? Vamos para a próxima, hora. E agora a palavra hora. O que eu consigo aí escrever a partir da palavra hora? Olha lá, eu tenho aqui a palavra horário e tenho a palavra horista, certo? Nós temos mais uma aqui, agora a palavra hospital. O que nós conseguimos aí escrever a partir da palavra hospital? Então vamos ver. Nós temos aqui a palavra hospitalar e a próxima hospitalidade, certo? E agora a nossa última palavrinha, humano. A partir de humano, eu consigo escrever humanidade e humanitário. Crianças, só quero chamar a atenção de vocês agora aqui, não sei se vocês observaram, todas as palavras aqui dessa coluna, todas elas começavam com a letra H. Todas as palavras que dela derivaram também começaram com a letra H, certo? Então vamos para a nossa próxima atividade aí, que é a letrinha E. Eu farei juntamente com vocês. Como nós estávamos falando, nessas aulas sobre a ortografia da letra H, ela diz assim: escreva o que vocês descobriram sobre a letra H no início das palavras. Então, durante essas aulas que nós tivemos, a partir daquele conto do jardim, lembram-se que nós lemos lá no início das nossas aulas, o que vocês puderam observar com o uso da letra H no início das palavras? Olha, eu trouxe isso daqui para vocês. No início das palavras, o H não representa nenhum som. Lembram-se, crianças, que eu comentei com vocês que a letra H, ela acompanha o som da vogal que está ao seu lado. Ela não tem nenhum som, certo? Porém, crianças, olhem que interessante. Atenção! Em palavras de origem estrangeira, sobretudo nomes próprios. Vocês lembram que são nomes próprios? Nomes próprios são aqueles, é o nosso nome, nome de lugares, de cidades, de países. Esses são nomes próprios. A letra H tem o som de R, como se observa nos nomes Honda, olha que interessante, Yamaha, Harry, entre outros. Por exemplo, como na palavra He-Man, na palavra hot dog. Olha, crianças, He-Man era um desenho da minha época e eu tenho certeza que algumas crianças também conhecem, certo? Então eu encerro aqui a minha aula, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a nossa próxima aula. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa com o material SESI. Na aula anterior, vocês tiveram uma tarefa a realizar. Vocês fizeram? Foi fácil? Conseguiram realizar? Conseguiram analisar os dois textos e encontrar as semelhanças e as diferenças existentes? Sim? Mais ou menos, mas tentaram. Isso é o importante, porque hoje nós faremos a correção. Por isso, peguem o livro de vocês e abram lá na página 80, que vamos começar. Vamos lá? Minha Escola na TV. Vocês estão trabalhando a unidade 3, Contos de Artimanha. E a atividade era essa. Discuta com seus colegas semelhanças e diferenças entre os dois textos lidos. Registre suas conclusões. Como eu disse, não tem como fazer com os nossos colegas, mas vocês realizaram. Então agora
eu quero que vocês acompanhem comigo o que eu trouxe aqui. E vocês vão analisando. Se vocês colocaram, se vocês pensaram, puxa, era isso mesmo, esqueci de colocar isso. Então vai acrescentando, vai analisando. Se vê que não cabe, continua no caderno, tá bom? Então vamos lá. No texto 1, nós percebemos que o texto já traz logo no início que o sapo é esperto, como vimos anteriormente. E no texto 2? No texto 2, ele já inicia apresentando os bandidos. Inicia com os 2 bandidos e o sapo. No texto 1, um homem encontra o sapo e leva para os filhos, para eles brincarem. E no texto 2, acontece a mesma coisa? Não, não é mesmo? Quem encontra são os bandidos. Encontram esse sapo debaixo da samambaia e o pegam. Não foi assim que aconteceu? O próximo. As crianças fazem maldade com o sapo. E no texto 2? São as crianças, os personagens, o que é feito com esse sapo? Quem faz a maldade são os homens, não é mesmo? Os bandidos. Os homens fazem maldades com o sapo. Outra característica. As crianças querem matá-lo no texto 1. E no texto 2? O que está acontecendo? O que aconteceu? Isso. Quem quer matar são os homens, os ladrões, não é mesmo? Mais uma. As crianças levantam várias possibilidades para matar o sapo e ele dá justificativas. Lembra quando nós elencamos todas as justificativas do sapo? Então as crianças vão falando e o sapo vai respondendo. E no texto 2, acontece da mesma maneira? O que acontece? Os homens citam várias possibilidades para matar o sapo. E ele finge não se importar. Nessa aqui, o sapo fala, mas só no final, né? Ele fica só fazendo, gesticulando, assobiando, fazendo cara de feliz, não é mesmo? Então, os homens vão falando, vão citando, mas o sapo também finge. Próxima. Sendo esperto, o sapo finge ter medo ao saber que será jogado na água. Esse no texto 1. E no texto 2? Igual? Parecido? Então vamos ver. No texto 2 nós percebemos que também o sapo foi bem esperto e finge ter medo da água. Porque ele será jogado. Quando ele finge, né, o que acontece? Ele é jogado na água. No texto 1, o sapo engana as crianças, pois não tem medo de água. E no texto 2? A mesma coisa com personagens diferentes. O sapo engana os bandidos, pois não tem medo de água. Vocês viram que mudaram os personagens, mudaram as falas, a maneira de transmitir essa história para vocês. Mas o enfoque principal, que é o sapo, a esperteza, continuou, não é mesmo? Por aqui nós podemos ver semelhanças e diferenças existentes entre o texto 1 e o texto 2, certo? Que bom, hein? Então agora, olhem aqui esse trecho. Sapo com medo de água, por Câmara Cascudo. O sapo é esperto. Um afeito homem agarrou o sapo e levou-o para seus filhos brincarem. Os meninos judiaram muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Como havia de fazer? A quem está se referindo isso? Como haviam de fazer? Quem ia fazer? Isso, os filhos. Mas notem que nesse mesmo texto, eles utilizam outra palavra para se referir a filhos. Você já descobriu? Isso, meninos. Então agora que vocês já retomaram, já sabem, já relembramos que podemos utilizar diferentes palavras que têm o mesmo significado, que são chamados de sinônimos, como fez Câmara Cascudo, vamos analisar o que esses meninos fizeram.
lá na atividade 8 da página 81, que diz assim: analise o trecho a seguir, retirado do texto de Câmara Cascudo, e identifique como se sabe quem está falando. Nós já sabemos quem são os personagens do texto de Câmara Cascudo. O homem que só traz o sapo, mas quem participa ativamente? O sapo e os meninos, não é mesmo? Então agora, acompanhem comigo. Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinhos não furam meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo na lagoa. E aí? O que está acontecendo aqui? Vocês conseguiram perceber? Isso. O que está acontecendo nesse momento? Está tendo o que aqui? O que está acontecendo? Isso, está tendo uma conversa. E quem é que está realizando essa conversa? Você sabe me responder? Isso mesmo, os meninos, que são os filhos, e o sapo. E quando é que eu consigo perceber que é o sapo falando ou são os meninos falando? Você descobriu? Sabe me responder? Sabe? O que você pensou ali, ó? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Quem falou nessa parte? Foram os meninos. Mas está mostrando que os meninos falaram? Não. Isso acontece de uma maneira informal. Sabe quando a gente encontra um amigo? Oi! O amigo, oi! Tudo bem? Tudo bem. Está acontecendo o que ali? Quando você está fazendo isso? Está acontecendo um diálogo, uma conversa rápida. Um bate e volta. Um fala, outro responde. Um fala e outro responde. Não é mesmo? Da mesma forma, o autor escreveu nessa parte, mostrando uma fala do sapo e a fala dos meninos. E como é que nós percebemos a fala do sapo e a fala dos meninos? Primeira coisa, eu tenho que ler o texto, não é mesmo? Eu tenho que entender, eu tenho que compreender, isso é muito importante. E depois disso, quais as outras maneiras que nós conseguimos encontrar isso? Olhem lá. Na letra A está perguntando: que pistas o texto fornece para descobrir quem está falando? Você percebeu? Nós falamos que é um diálogo, é uma conversa. E quais são as dicas? Como nós descobrimos que tem um diálogo nesse texto? Você já respondeu? Você sabe? Quando nós escrevemos um texto, como nós temos que colocar? Isso mesmo! A pista é o quê? Olha ali, ó. Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinhos não furam o meu couro, dizia o sapo. Aqui é a fala do sapo. Por que eu sei? Porque olha ali. Dizia o sapo. Quando eu coloco aqui, dizia o sapo, quem está contando isso? Isso mesmo, é o narrador, não é mesmo? Mas vocês perceberam que na maioria da parte daquele texto só tem essa parte do narrador. As outras são apenas o diálogo entre o sapo e os meninos, não é mesmo? Então a pista é: que pista o texto fornece para descobrir quem está falando? E quando nós fazemos um texto que tem um diálogo, quais são as características? O que nós temos que colocar? Olha lá. Como que é o nome desse sinal? Mas então nós percebemos o quê? Um discurso direto. Olhem aqui. E não tem interferência. Só nessa partinha que tem a interferência falando, o narrador contando. E quando nós colocamos travessão em cada frase, representa que cada nova frase é um novo personagem falando, certo? Então a resposta é a utilização dos travessões e o uso da palavra dizia, depois da segunda fala. Bom, agora que nós já vimos e já respondemos, a aula está acabando. Eu vou terminar com vocês na questão A, mas eu espero você para respondermos as outras questões nas próximas aulas. Combinado? Então até a próxima aula e fique com Deus. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparados para a nossa aula de hoje?
Peguem o material, peguem o livro, lápis, borracha e o caderninho de vocês. Vocês se lembram que na aula anterior a gente começou a falar sobre um gênero textual, a entrevista? Ficaram curiosos? Para que serve uma entrevista? Onde é usada as entrevistas? Vamos ver um pouquinho sobre as características desse gênero textual tão importante? Uma entrevista. O que é uma entrevista? Uma conversa que segue um roteiro e que acontece entre um ou mais pessoas com um objetivo determinado. Há um entrevistador que faz as perguntas e o entrevistado, quem responde as perguntas. Tranquilo? Tudo bem até aí? Próxima, qual é a função social? Para que serve o gênero entrevista? Ele é importante para propagar o conhecimento. O que é propagar? Passar o conhecimento. Para auxiliar as pessoas a se posicionarem, fazendo críticas ou darem suas opiniões. Olha o quanto é importante a opinião também nas entrevistas, a respeito de algo, alguém ou de um fato. Então, pessoal, olha a importância da entrevista. Ela traz informação e conhecimento. Podemos concordar com ela ou discordar dela. Quais são as características do gênero entrevista? É um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre o entrevistador e o entrevistado. Há a reprodução na íntegra das perguntas e das respostas, ou seja, é registrado exatamente o que o entrevistador e o entrevistado falam. O diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Utilização de muitos sinais e pontuações. Lembra que a gente já viu sobre isso? Travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses. Em alguns casos, há o detalhamento das emoções, lágrimas e risos dos entrevistados. Ela é veiculada, sobretudo, pelos meios de comunicação, ou seja, pelos jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Textos informativos ou opinativos, ou seja, tem opinião dos entrevistados. É uma mescla. O que é uma mescla? É uma mistura da linguagem formal e da linguagem informal. Legal, não é, crianças? Agora nós vamos fazer juntos a atividade da letrinha D da página 110 do livro de língua portuguesa. Vamos lá? Letra D. Como estão registradas as opiniões desses especialistas no texto? Eles estão identificados? Para fazer essa atividade, vamos retomar lá na página 109 do livro, no trecho 1. A gente já fez isso na aula anterior. Nós já grifamos a opinião desse especialista. Olhem lá. Agora vamos fazer a mesma coisa com o trecho 2. Vamos lá? Não sabemos direito a origem, a idade e a dinâmica dessa água, nem o efeito que sua extração poderia ter sobre os lençóis freáticos, dos quais dependemos hoje, nem qual seria o custo da extração, transporte e tratamento, muito menos qual seria a qualidade da água no final do processo. Alerta! De quem será que foi essa opinião? De quem foi essa fala? Vamos localizá-la? Vamos circular no texto? Essa fala foi do biólogo Jane Hearn. Conseguiram fazer aí? Vamos então voltar lá na letrinha D? Como estão registradas as opiniões desse especialista no texto? Eles estão identificados? Pensem aí, vocês já observaram. Qual é a marca de identificação que tem lá? Respondam aí no caderninho de vocês, um tempinho para vocês responderem. Tranquilo, né? Essa é fácil. Vamos ver como que ficou? Estão registradas entre aspas, isso mesmo. Estão identificados pelo nome e a especialidade dos especialistas, aquela que a gente circulou, ok? Agora nós vamos para a letrinha E. Você conhece esse sinal gráfico? As aspas? Sabe para que ela serve? Observe o uso dele nessa reportagem e discuta com seus colegas e professor porque o jornalista já utilizou. Sobre aspas a gente já falou bastante. Inclusive, a professora Juliana já trabalhou bastante com vocês. Vocês se lembram? Essa também é fácil, né? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá ver como ficou? Sim, conheço esse sinal gráfico. Ele serve para destacar palavras ou expressões e indicar citações em textos. O jornalista utilizou as aspas para escrever as declarações e opiniões dos especialistas sobre os bolsões de água doce encontrados no fundo do oceano. Tranquilo, né? Conseguiram fazer?
Que bom! Como tarefa, vocês vão realizar a leitura da página 112 a 116 do livro. Leitura da reportagem O Admirável Milagre de Inhotim, no livro SESI, na página 112 a página 116. É um texto um pouco longo, mas é bem interessante. Ele vai trabalhar várias obras de arte. Um museu em céu aberto. Eu nunca tinha visto isso, eu nem sabia que existia isso. Super interessante, que fica em Minas Gerais. Já ouviram falar de Minas Gerais? Em alguma das nossas aulas a gente já falou sobre Minas Gerais. Lembram-se? E também da cidade de Brumadinho. Lembra de Brumadinho? Pois é, né? Muito triste, né? Mas essa reportagem ela foi feita antes do acontecimento de Brumadinho. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.